Hoje a gente vai desvendar a comunicação de Luísa Helena Trajano. A Luísa Helena Trajano é a dona ou é a cabeça do Magazine Luiza. Oh, que novidade, Rafael, eu sei, eu já sabia disso. Ela tem alguns elementos diferentes de outros líderes que eu trouxe aqui para vocês, mas é claro que tem outros comportamentos, outras atitudes dela enquanto comunicadora, enquanto líder, que são parecidos com a de outros líderes. Primeiro que ela tem uma empresa, a gente tem que sempre levar em consideração quem é a Luísa Trajano, tá? Ela tem uma empresa que leva o nome de Magazine o quê? Luiza, o nome de uma mulher. Talvez você já tenha conhecido ela, mas quando você viu aquela placa a primeira vez, você fala assim, tá, quem que é essa mulher? Quem que é essa Luísa? Quem que é essa Luísa que põe o nome aqui na placa? O simples fato do nome da loja dela, levar o nome dela, já te traz uma curiosidade de saber quem será que é essa Luísa? Será que ela existe? Será que ela é de verdade? Então isso já gera um gatilho ali de necessidade do cliente, o interesse do cliente saber quem ela é. Isso já chama atenção, certo? É igual o Ricardo Eletro. Quem que é esse Ricardo? Será que ele existe? Será que ele é de verdade? Será que é uma homenagem para alguém? Entende ou não? Então ela já traz esse gatilho no cliente. Aí eu quero te fazer uma pergunta para você. Você tem uma loja, você tem um negócio, você tem um projeto. Quando você fala o nome do seu projeto, da sua loja ou do seu negócio, ele ativa algum gatilho no seu cliente? Ele ativa alguma curiosidade para o cliente saber como será que é isso? Quem será que é essa pessoa? Do que será que é essa loja? O que será que ela vende? Porque tem gente que bota o nome na loja, ou o nome no negócio, ou o nome no serviço, porque acha bonito só. Não, ele tem que fazer sentido. Ele tem que criar alguma conexão com o público. Fechado? Isso é importante. O primeiro ponto que eu quero que você anote da Luísa, ela tem uma linguagem muito simples. Muito simples. Às vezes ela fala até errado. Às vezes ela não põe nem plural em umas frases. Às vezes ela nem completa uma frase. E depois, até o final dessa live, eu vou explicar o porquê. Ela não tá nem aí com isso. Mas ela mostra simplicidade, viu? Gente como a gente. Deixa eu te falar uma coisa. Ela sabe quem é o público dela. E ela fala numa linguagem acessível ao público dela. Entende ou não? Então, a pergunta que eu quero te fazer hoje. Você tem se comunicado com a linguagem do seu público ou você tem se comunicado com a linguagem do seu concorrente? É o advogado que sai da faculdade falando juridiquês. Ele está falando para o amigo dele de trabalho, ele está falando para o juiz. Mas será que o cliente está entendendo quando ele descreve como é o trabalho dele, quando ele defende os estudos dele para o cliente dele? Será que o cliente dele está entendendo? Então esse é um ponto para você levar em consideração. A Luísa, ela sabe perfeitamente o que está passando na mente e no coração do cliente dela. Então ela utiliza assim essa linguagem simples. Ela forma frases sem muita estrutura rebuscada, assim, ó, começo, meio e fim. Ela vai contando como se estivesse batendo um papo. Olha só que interessante. Às vezes ela estava em eventos gigantescos, mas a forma dela apresentar ali era como se ela estivesse batendo um papo com você, só você. Então ela torna a comunicação dela pessoal. Ela sempre está bem vestida. Ela tinha, nas apresentações dela, ela coloca projeções bem bonitas, bem elaboradas. Você dá para ver que a equipe de marketing trabalhou em cima ali. Só que ela é simples, ela é tranquila. Ela deixa assim, ó, não vou te dar uma palestra, eu vou bater um papo com você. Percebe ou não? E ela torna isso pessoal. Tem estratégia por trás disso. É isso que eu gostaria que você entendesse. E até o final aqui eu vou te trazer qual que é o principal recurso, qual que é a principal habilidade dela. Ela é uma pessoa confiante. De que forma que ela mostra confiança? Duas formas que ela mostra confiança. Postura sempre ereta, isso mostra confiança, tá? E outra confiança é na assertividade das palavras. Caramba, parece que todo grande líder tem assertividade. Ela é firme na hora de falar. Ela é firme. Isso é assim porque é assim. E às vezes ela até dá uma risadinha, mas ela é firme, ela nunca deixa de ser firme. Deixa eu falar uma coisa para você. A boa parte dos vendedores, boa parte das pessoas que trabalham com atendimento, não fecham negócios porque não são firmes para fechar. Firme não é ser bravo, firme é ser assertivo. Firme é transmitir que sabe o que está falando. Pegou ou não? Isso é ser firme. Ah, pode ser, não sei. Viu, você conhece essa garrafinha? Ela é boa? Sai bastante. Quem aqui já não ouviu isso? Sai bastante. Convicção zero isso.
sai bastante não é justificativa. Porque o vendedor, o atendente, ele é o olho do cliente antes do cliente. Você anota isso. O vendedor, o atendente, ele é o olhar do cliente, ou ele é a sensação, a experiência do cliente antes do cliente. Gente, ela tem uma outra característica que é o seguinte, ela não esconde que ela é uma vendedora. Antes dela ser líder da empresa, ela não esconde que ela é vendedora. Então, o tempo todo ela está vendendo. Ela não tem vergonha de vender. Ela instalou aquele driver que a gente fala no COEX. Vender é bom. Ela sabe que vender é bom. Então ela tem uma oportunidade. Ela pegou o microfone na mão. Ela está vendendo. Ela está vendendo o quê? O Magazine Luiza. O tempo todo ela procura contextualizar uma experiência, contextualizar uma ideia, trazer um conteúdo para a plateia que está ali e ela vai para o Magazine Luiza. Sabe por quê? O Magazine Luiza é o case dela. É o case de sucesso dela. Anota aí. Quais são seus cases de sucesso? É um cliente que você atendeu que ficou satisfeito, é um produto que você entregou para ele gostou, é um serviço que você fez e mudou a vida dele. Os seus cases de sucesso têm que estar no teu roteiro. Os seus cases de sucesso são pauta para você falar aqui ó, em frente às câmeras, para você falar numa abordagem. Quais são seus cases de sucesso? Você não pode esquecer dos seus cases de sucesso, você tem que anotar. Sabe por quê? Porque num case de sucesso houve transformação. E o seu novo cliente que te procura, o que ele está procurando? É o seu produto? Não, ele está procurando a experiência daquele produto, ele está procurando a transformação daquele produto. Então, na hora do convencimento, na hora de você defender a sua ideia, nada melhor do que ele olhar a sua ideia, o seu projeto, o seu produto com os olhos de outro cliente, não só com os seus olhos. Olha só que interessante isso. A Luiza faz isso o tempo todo. Ela fala também dos valores dela, ela fala o tempo todo, eu me importo com pessoas, eu falo para os meus filhos que eles têm que tratar todo mundo bem. O que ela está falando aqui? Dos valores dela. E quando a gente fala dos nossos valores, os valores, eles são, percebe ou não se eles são simples? Valores são simples. Quando eu pergunto para você, o que você quer na vida? Eu quero ser feliz com a minha família. Olha só, é simples, está acessível para você. Entende ou não? E ela compartilha isso o tempo todo. Quando ela compartilha isso na comunicação dela, a questão dos valores, o que acontece? Ela se conecta com pessoas. Uma dica preciosa para você. Pare de focar a sua apresentação no produto. Para de focar na especificidade técnica. Foque na transformação, foque na experiência. Foque nos valores humanos. Os valores humanos eles estão cheios de sentimentos embutidos. Segundo ela mesma, ela faz muitas perguntas inteligentes até ela alcançar o que ela quer. Isso é uma característica de um comunicador extraordinário, de um COEX. E aí eu quero falar 2 pontos aqui muito importantes da Luiza. Se você for analisar as técnicas de comunicação, as técnicas de oratória da Luiza, não tem nada demais, não tem nada de extraordinário. Pelo contrário, é até inferior àquilo que a gente estuda. É até inferior do que aquilo que você vai fazer num curso de oratória, por exemplo. É inferior. Mas por que ela se conecta tanto com as pessoas? Primeiro, você se conectou a ela pelo resultado que ela já gerou. A empresa dela fatura bilhões. Pelo resultado que a empresa dela fatura, pelo o tamanho da estrutura que ela lidera. Isso te desperta o interesse para saber qual será que é o segredo dela. O que será que ela faz que ela alcance esse resultado? Essa mulher deve ter alguma chave, eu quero saber que chave é essa. Entende a diferença ou não? Você vai ao encontro dela e não ao contrário. Não é ela assim, viu gente, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. Você vai ao encontro dela. Isso muda tudo. E por que vai? Porque é resultado. Fechou? Então esse é o primeiro ponto. Comunicação mais forte dela, resultado. Segundo ponto, vocês não me ouviram falando nenhuma vez essa palavrinha aqui hoje, mas eu já falei dos outros líderes. E ela, disparado, a Luiza, é a que mais utiliza a técnica do storytelling. Gente, ela explica a metodologia dela, o trabalho dela contando histórias do começo ao fim. Porque um dia uma cliente chegou na loja e eu que atendi essa cliente, porque eu quis entender a necessidade da cliente. Eu quis saber qual era o problema dela. E tudo que a gente faz na nossa loja é para, olha, vendendo Magazine, é para atender as necessidades do cliente. Porque o cliente, ele é a coisa mais importante que a gente tem. Então, olha que interessante. Ela está falando daquela situação, daquele acontecimento, daquele cliente, está falando que aquilo é valor para a empresa, que aquela é a forma de lidar com todos os clientes. E ela está contando toda a forma de liderança que ela tem por meio de uma história. Pegou ou não? Ela ensina por meio de histórias, do começo ao fim. Por que a história é importante? Porque o nosso cérebro, ele arquiva, registra a memória com muito mais facilidade quando é uma história.
Ah, me lembrei da história que ela contou com o marido dela, me lembrei daquela história com o filho dela. E quando você vai a fundo na história, você percebe que ali tem uma teoria, que ali tem uma metodologia. Que mensagem que eu quero deixar para você hoje? Procure no seu negócio, na sua experiência dentro do seu negócio, as experiências de sucesso que você teve, os cases de sucesso, e transforme isso na sua nova abordagem. Com uma experiência de sucesso de um cliente seu, você vai entender aquele tipo de perfil. Por exemplo, você atende famílias, aí tem várias pessoas na família, você vai vender carro, por exemplo, aí tem 4 filhos, poxa vida, você não vai vender carro com 2 lugares para eles, e aí você vai vender uma van para aquela família. Aquela história é a história de sucesso para você vender aquele carro para uma outra pessoa que tem uma família grande também. Você não vai vender para o boyzinho, você não vai vender para o cara que acabou de sair da faculdade, que está querendo ter o primeiro carro, entende? Esse é o problema, usar a mesma técnica, a mesma estratégia para todos os clientes não funciona. Qual é o ponto de partida? Traga seus cases de sucesso e transforma eles em histórias para você narrar a experiência para os novos clientes. Tchau, fica com Deus.